vamos continuar nossa tarde aqui com muita emoção, alegria e muita informação para vocês. Bem, agora eu trago aqui a nossa querida doutora Diva. Como está nessa tarde, doutora? Boa tarde, tá tudo bem. Tudo Sexta-feira. Sexta-feira, sextou, né? Nós vamos agora fazer aquele quadro, pessoal. Doutora Responde, nossa médica responde, desculpe, corrigindo, é a doutora que vai responder mesmo, doutora Diva, médica responde. Nesse quadro, vocês podem mandar mensagens aqui para a doutora Diva no 11 99789 7070, se vocês tiverem alguma pergunta. Hoje nós vamos estar falando, nós falamos de sedentarismo semana passada, mas que está ligado também ao tema da obesidade, né? Então, aquela coisa de ficar só no chocolatinho, na pipoquinha, no salgadinho, no sofá, a gente tem... É uma delícia fazer isso, eu amo, adoro, mas a gente tem que maneirar, porque senão depois a calça jeans não fecha, né? A camisa não fecha o botão. Então, a gente tem que curtir, mas com moderação ela vai explicar algumas coisas pra gente desse tema, tá legal? Doutora Diva, vamos chamar então a nossa vinheta, Vitor, do Médica Responde? Bem, então, doutora Diva, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, então, o nosso tema de hoje, vamos continuar, terminar o sedentarismo e falar de obesidade, uma coisa conectada à outra? Sim, é conectado. O sedentarismo leva à obesidade, é a principal complicação. E a obesidade é um problema de saúde pública, na realidade. E alguns falam até em epidemia no nosso século de obesidade. Sério? O Brasil é um dos países mais sedentários da América Latina. Então, nós precisamos saber o que é a obesidade para poder entender. Então, eu preparei hoje para vocês alguns fatores interessantes na obesidade e as complicações. As complicações que eu quero realmente que vocês entendam. Que não é só um problema estético. Muitos encaram como estético, mas não é, gente. É um problema de saúde mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Eu já tinha iniciado na segunda-feira sobre alguns hormônios que a gente secreta no trato digestivo. Sim. E que vão lá no cérebro informar se você está com fome, sim, que é a grelina, e se você está com saciedade, né? Aquele limite que você comeu, falou, não, agora chega, né? Então é um hormônio que manda essa informação para o nosso... Isso. Do nosso cérebro que manda para o nosso estômago. Isso, o estômago, esse hormônio é fabricado no estômago, a grelina, e ele vai lá no cérebro e informa, estou com fome, quando o estômago está vazio. Então ele é secretado na parede, né, do estômago. Aí o cérebro entende aquilo e desperta para você o comer, né, a vontade de comer. E quando você está comendo, você está adquirindo calorias. E a partir do momento que o metabolismo da gordura, tudo isso vai acontecendo, que você está ingerindo caloria, que está formando, vem uma informação do tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, chega, eu estou fazendo tem muita célula, estou fazendo muita gordura. E daí a leptina é um hormônio liberado da gordura que vai lá no cérebro e fala, chega, para a de saciedade, comer. A saciedade. A leptina te avisou hoje que você tinha que parar de comer, Flávio? Não só hoje, sempre está me avisando. Então está funcionando bem. Por isso você está um garoto esbelto? Muito obrigado. Então, funcionando então o seu hormônio, você viu o que ela falou? Está funcionando. Ouvi, tudo funcionando certinho. Lógico. Então, eu dei exemplo de 2 para vocês entenderem, mas existem vários hormônios. Existe um, inclusive, que é o GLP-1, que está implicado, além de fazer a saciedade, ele ainda está implicado no metabolismo da glicose e da gordura. Então, ele tem várias frentes de ação. Certo. E ele estimula a insulina no pâncreas. E esse hormônio é aquele que é usado, ou a medicação feita à base disso daí, é que é usada no diabetes. Então, nós vamos comentar sobre tratamento com o farmacêutico. Tá. Porque o tratamento são coisas que você pode comprar na farmácia. Sim. Mas se a gente começa a comentar aqui, as pessoas vão e compram, sem saber dos efeitos colaterais. Então, eu vou trazer o farmacêutico para explicar direitinho o que é permitido usar, mas seriam suplementos que são liberados pela Anvisa ou são medicamentos? Medicamentos liberados pela Anvisa para diabetes, mas que eles emagrecem. Ah,
Olha isso. Esse é o segredo. Quando vai ser esse segredo? Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem a revelação aí. Quem tá querendo emagrecer um pouquinho vai ter uma dica quente aí da doutora na segunda às 15 mas nós horas, precisamos hein? conhecer bem o produto. Claro. E esses mais precisa passar no médico antes ou eles podem ser... Não, teoricamente... Eles são liberados e podem ser usados? Teoricamente tem que ter prescrição médica. Tá. Mas parece Mas que... é livre de receita? Não deveria ser. Ah, mas tá. tem gente comprando. Mas eles são tarja... Não, eu tenho a impressão que não é tarja. Não é tarja? Não. Por isso que o farmacêutico vai vir Ele vai aqui, vir explicar o que pode, o que você pode comprar para tomar em casa. Exatamente. Porque tem aquele monte de cápsula aí, quando a gente vai na farmácia, que você tem lá aquele monte de cápsula. Emagreça não sei quantos dias, aqueles potes cheios de cápsula, né? Não, isso daí é mais... geralmente são a base de fitoterapia, né? Produtos que ajudam a emagrecer. São produtos naturais que ajudam. Isso, natural. Esses não, esses são medicamentos mesmo. Tá. E eles deveriam ser utilizados só sob prescrição médica. Mas, pelo que eu já conversei com o Alex, não é bem isso que está acontecendo aqui no Brasil. Por isso que eu quero que ele venha falar. Explicar. Claro. Né? A gente vai falar sobre tratamento. Porque o ideal é o médico sempre fazer um acompanhamento, viu, gente? Não pode sair comprando remédio de tomar, porque você pode afetar fígado, rim, essas coisas. Exatamente. É perigoso. Exatamente. É por isso que a gente vai fazer um bloco só disso, para não falar Eu rapidamente. conheço uma pessoa, falando sobre isso, que tomou muito remédio para dor de cabeça e acabou deixando o fígado todo intoxicado e a pessoa ficou toda amarelada, esverdeada. Exatamente. Porque intoxicou o fígado e demorou um tempão para limpar o organismo. O que a Cris está falando deve ser o paracetamol. Paracetamol, que é esse que tem vários nomes comerciais. Tomar toda hora, ai, tô com dor de cabeça, de novo, de novo. Tem um intervalo para tomar um remédio, por exemplo, desses, né? Ele é patotóxico. 6 horas, 8 horas, ele pode dar uma intoxicação e você vai acordar amarelo, verde, olhar no espelho. O que foi isso? Tô morrendo. Não tá morrendo, você só tomou remédio demais. O paracetamol, ele acaba dando uma hepatite tóxica e ele é muito tóxico dependendo da dose. Então, para tratar é um trabalhão, né? E o que é importante, a pessoa fala, mas eu vou tomar tal. Mas se ela tiver um vírus de hepatite que ela não sabe, se ela tiver algum processo no fígado, isso daí vai cair como uma luva para poder fazer esse quadro que você falou. Que aconteceu. Fica amarelado, com icterícia, exatamente. O negócio é sério, gente. Não procurem saber, como a doutora falou outro dia, a causa da dor de cabeça. Não fica tomando remédio de dor de cabeça à toa. O Brian tem uma pergunta aqui. E hoje em dia, né, complementando a doutora, tá mais comum cada vez mais a gente se medicar, né? Porque a gente tem muita informação na internet, a gente acha que sabe tudo, né? É verdade, isso aí é um perigo, né? Então, é por isso que a gente está aqui, para dar essas dicas, né? Tá. Então, os fatores também... Então, é importante saber que nós temos hormônio, que esses hormônios agem no cérebro, e o cérebro é que vai comandar fome e saciedade. Parece que as pessoas mais obesas, elas têm uma dificuldade com a leptina. Mas será que é porque não funciona no cérebro esse aviso de que, olha, então, já saciou, você já comeu o suficiente? Parece que quanto mais tecido adiposo a gente tem, mais essa informação chega no cérebro e ele acaba acostumando com isso, ele não responde mais. É mais ou menos esse mecanismo de resistência. Então, quanto mais gordura no corpo a pessoa tiver, o cérebro não manda um comandinho tipo, você já comeu o suficiente para se alimentar. Porque saciedade. Isso que é uma coisa que eu ia falar, doutora. A gente brinca às vezes, né? E pelo menos eu com meu marido, a gente fala assim, até aqui eu me alimentei. Aí quando ele costuma falar isso, aí quando vai repetir, ele fala assim, agora é a gula, né? Então, da onde vem a gula? Da onde vem a gula? Vamos entender isso. Até onde é alimentar e até onde começa a gula. Então é bom ficar ciente que alguns obesos têm esse mecanismo da leptina. Que pode não estar funcionando porque está acima do peso. Exato. Então, gente, tem que procurar um médico para controlar, para fazer se... Existe remédio para fazer esse hormônio voltar a funcionar, para avisar são outras, Não, são que aquelas medidas tradicionais que a gente vai comentar aqui. Tá. Entendeu? Dieta, hábitos saudáveis de vida, exercício físico, né? Tá. E tem que ver o que está por trás, porque essa parte do cérebro que faz esse comando, ela está ligada ao sistema límbico, que é o sistema das emoções. E esse sistema é o sistema do desejo, é o sistema que você, assim, eu quero uma recompensa, é o sistema da recompensa. Então, quanta gente fala, nossa, eu estou precisando de um chocolate. Eu estou precisando de um doce. A minha recompensa é o sistema. Então, o hipotálamo... Meu marido já compra 2 chocolates na geladeira, porque senão eu como dele tudo, que eu gosto do meio amargo. Aí, à noite, eu preciso de recompensa. Então existe essa região do cérebro, ela está conectada ao sistema das emoções. Então, é por isso que muita gente come quando está com algum problema emocional, ansiedade ou depressão. Sim. Alguns comem, outros não.
Então, esse sistema funciona muito interligado. E é aquilo que eu disse, são vários hormônios, eu dei só um exemplo aqui, tá certo? Então, existem alguns fatores que atuam também deixando a pessoa com tendência à obesidade. Então, por exemplo, mães pré-natal de mãe obesa, mãe que fuma pré-natal. Quando tá grávida, aí come fuma. mais. Fuma. A fumaça do cigarro. Na poluição atmosférica tem alguns obesogênicos, que eles entram no sangue pela poluição e vão diretamente no cérebro bloquear esse mecanismo. Nossa, não sabia disso. Exatamente. Não. E outra coisa, falando da obesidade, vamos abrir um parênteses aí, na gravidez, que dá os desejos. Geralmente esses desejos, eles são psicológicos, né? Que a mãe fala, eu tô com desejo de comer um morango, senão meu filho vai nascer com cara de morango. Hein? Você sabe que eu tenho uma sobrinha que nasceu com um moranguinho aqui, né? Na lombar. Aí eu perguntei pra minha gata, você ficou com vontade de comer morango? Responder, não vou morango responder, de verdade. Eu cuidei da minha sobrinha, bebezinha, levava ela, devia tomar a primeira vacina, e ela tinha um moranguinho aqui. Mas eu falei, caramba, será que esse dito popular que a mãe ficou com vontade de comer um negócio, a criança nasce com uma marca, isso é real? Não, eu acho isso que é dito popular? Não, eu acho que é dito popular. Eu perguntando pra médica. Não, eu acho que é, gente. Isso eu não vou responder, não, porque deve ser alguma mancha da pele que parece. É lenda, deve ser lenda. Eu acredito que não tenha nada a ver, não. Só falei o que eu ouvi, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente está falando de obesidade na gravidez, vamos lá. Não, obesidade, né, que pode acontecer. Você pode ter na gravidez a obesidade, mas ela dá uma série de complicações que a gente vai abordar outro dia, que tem que ser bem explicado também, para algumas grávidas que estão aí não ficarem apavoradas, né? Claro. Isso aí sempre com o médico, cada acompanhamento pessoa... no pré-natal, tudo dá certo. Exatamente, tudo dá certo. Então, nós temos também crianças que sofrem abuso infantil, tanto de espancamento quanto de abuso verbal, elas têm uma tendência à obesidade também. Aí a criança acaba compensando na comida? Aquele sistema que eu falei para você, que está ligado ao sistema de emoções. Então, isso já foi constatado. Alguns trabalhos também já mostram isso. E aí a gente tem uma série de coisas. Medicamentos da linha neurológica, medicamentos anticonvulsivantes, por exemplo, medicamentos antipsicóticos. Então, existe uma série de... a alteração da flora intestinal, em algumas crianças que tomam antibiótico, às vezes altera a flora intestinal, também pode evoluir com uma tendência obesogênica. Então, vocês podem ver que isso daí é um mundo complexo. Ou seja, remédios podem engordar... que mais? Alteração da flora intestinal. Se você está com algum problema, é bom tomar probiótico, né? Para a flora intestinal, para renovar, né? As bactérias do bem, probiótico. Perguntem na farmácia que é bom, ou para o médico de vocês, porque aí evita esses problemas, né? Se toma antibiótico, sempre é bom, né? Repor a flora intestinal. Porque alguns Tomar antibióticos... o probiótico, que é uma dica legal, eu tomo, é muito bom. É bom. O que mais? Então, nós temos poluição atmosférica e nós temos a carga genética também. E a carga genética... Significa a herança hereditária dos familiares? Familiar, que parece que em torno de 60% está ligada à obesidade. Ou seja, pode vir de família, você herdar a mesma falta do hormônio ou não? Não. Aí seria mais o metabolismo, a queima do metabolismo, a termogênese do corpo. O metabolismo é diferente de uma pessoa que queima muita energia, né? Então, pode ser que tenha uma causa genética. E a causa genética também dá uma coisa interessante, que você é obeso, mas tem a gordura disseminada por todo o corpo. Mas tem aquele obeso que tem a gordura na barriga, mais na barriga. A barriga da gula? Não, você tem a barriga da gula? Não, sou sequinho. Fala aí pro povo entender. Você tem ou não tem a barriga da gula? Não, sou sequinho. Flavinho disse que é sequinho, é top model, não tem barriga. Muito bem. Os meninos estão na sua forma também. Luiz, você gosta de assaltar a geladeira de madrugada? Opa, de madrugada, de manhã. A gente tá abrindo um pouquinho pra ver. Você acha que você gosta de descontar a comida quando você tá ansioso, nervoso? Não. Porque eu faço isso. Mas às vezes a gente acaba abusando um pouquinho. Parece que, eu ia até perguntar, parece que existe um intervalo, né, de quando é gerado esse hormônio até chegar no cérebro, tem um intervalo. E aí nesse intervalo a gente vai comendo, que não tem a sensação de saciedade durante esse intervalo, né? Era isso que você estava falando, né? A hora que você come, tem uma hora que você fala, não quero mais, não aguento mais, então, não é? Aí dentro desse intervalo é onde acontece o erro, né? É o erro. Por exemplo,
Existe uma síndrome, que a Cris até falou na segunda-feira, que é o assalto à geladeira, né? Isso daí eu falei que eu acordava 2, 3 horas da manhã para procurar um chocolatinho, um negocinho. São pessoas que têm esse comportamento. Isso é um comportamento. Agora, tem um distúrbio alimentar, que é um distúrbio onde a pessoa ingere tudo que ela vê pela frente, ela ingere aquilo tudo, mas ela não vomita, ela não faz o que a bulimia faz, tá? Mas ela depois tem uma culpa muito grande, mas ela metaboliza aquilo e dão grandes obesidades, tá? Esse tipo de distúrbio, isso já é um distúrbio. O comportamento de assaltar a geladeira é comportamento. Aí tá bom? Isso aí é problema meu, né? Bug meu. Bug. Então, a gordura abdominal é uma gordura muito perigosa, porque o indivíduo obeso é um indivíduo inflamado. Ele tem, as células gordurosas liberam células da cascata da inflamação. A inflamação que é feita para o nosso organismo, para poder nos defender de alguma situação, de um corpo estranho, de uma bactéria, essa inflamação, na realidade, ela está presente em baixo grau no obeso. Então, o obeso é um indivíduo que tem um estado inflamado. E o estado inflamado, principalmente da gordura abdominal, é aquele que vai gerar doença cardiovascular. Aí começam as doenças, que eu vou citar aqui para vocês, só para vocês entenderem que a situação não é só estética, gente, não é isso. Então, veja bem, o obeso, principalmente a obesidade abdominal, o obeso é aquele que tem o índice de massa corporal acima de 30, tá? Essa pessoa, que é o peso vezes o quadrado da altura, é uma média que... matemática. É a matemática. Então, a pessoa tem... A nível cardiovascular, ela pode desenvolver hipertensão, infarto ou AVC. Ou seja, gera uma série de doenças, né? Doenças. A nível pulmonar, ela pode ter a síndrome da apneia do sono. Essas síndromes são aquelas pessoas que roncam muito à noite. De vez em quando elas param de roncar, existe um intervalo, que nesse intervalo existe uma queda do oxigênio. Claro. Então, essa pessoa desenvolve doenças cardiopulmonares. Então, a síndrome da apneia do sono. O refluxo, muitos obesos também têm o refluxo. Os magros também têm, tá? Mas os obesos são em maior quantidade. Tá certo. No fígado, tem o fígado gorduroso, que pode levar a hepatite, pode levar até a cirrose. E aí vai, gente, uma série de hipertensão, diabetes e dislipidemia, alteração das gorduras no metabolismo. Vamos continuar esse tema na segunda-feira? Não, a segunda-feira eu vou falar sobre o colesterol. A gente engloba isso. Tá, porque esse tema ele é bem extenso, gente. E aí a doutora vai dar dicas de como prevenir a obesidade, né, doutora? E aí vamos falar de colesterol, que aí já é uma sequência, faz parte disso também. Isso, e na segunda vem o Alex pra gente falar. E vamos trazer o farmacêutico também para esclarecer sobre esses remédios na farmácia, que deveria ter receita, o pessoal tá comprando sem receita, qual é o lado positivo e o lado negativo disso, tá certo, minha gente? Eu espero que tenham entendido, porque é um assunto meio complexo. Não, vamos continuar. Tá bom. Eu faço igual eu faço com a psicóloga. Nosso tempo tá estourado, como é que tá? Ok, vamos então lá. Vamos ver as fotos. Agora sim, já. Eu não sei se ela ainda tá assistindo. Eu, Jaime Menezes, com meu pai, Júlio, ao lado do meu esposo, Eduardo, que é papai do meu filho, Romeu. As fotos de Dia dos Pais, olha que legal. O pai e o marido, os dois são pais, muito legal. Parabéns, Júlia, beijos, Janaína Reis. A Júlia é nossa empreendedora, começou com a mesa de passar-roupa, vendendo coisinhas para unha e tem a loja dela agora de cosméticos. Bem, temos agora a Jane. Oi, me chamo Lúcia, de Juiz de Fora. Cris Lopes, sou sua fã, assisto o programa todo dia. Beijo, Cris. Um beijo, Jane. Obrigada pelo carinho. Pessoal de Minas Gerais, Paraná, todo mundo que tá por aí, São Paulo, obrigada aí pela audiência. Flavinho, que tal cantar Café da Manhã de Roberto Carlos? Olha aí, desafio! Jorge Moreira, gostei. Desafio, Flavinho. E agora? Responde o quê, pô, Jorge? Responde pro Jorge que eu vou cantar outro dia. Outro dia. Peraí, última mensagem, por gentileza. Olá, me chamo Simonia. Feliz Dia dos Pais para todos. Queria fazer uma pergunta. A Ju já terminou o quadro dela, Simonia, mas vamos ver aqui. Uma pergunta para a Ju. Volta aí, por gentileza. Qual era a pergunta? Vamos ver se ela respondeu no quadro. Confecciono roupas de bebê. Qual o conselho que ela me daria para começar a empreender? Ô, Simonia, ela deu um recado muito legal aqui. Ela começou com R$100. Então, você pode começar com um valor pequeno. Vende alguma coisa que você não tá usando em casa. Essa é a dica da Cris, tá? Eu já fiz bastante isso. Quero comprar uma coisa, eu vou lá e vendo aquela que eu não tô usando e bora. Tinha mais uma mensagem aí do Denilson, depois da Simonia. Temos pais, legal. Wallace, Tomás e Helena.
amigo particular do Denilson. Olha aí, amigo do Denilson, papai com a filhinha. Obrigada, Wallace, pela foto. Temos mais gente. Cris, desculpa, não queria pedir muito, mas será que o Brian Luiz canta uma música do Chico Rei Paraíba? Paraná. Rapaz, Paraná, né? aí ele pegou essa daí e foi lá no fundo do baú mesmo. Marido Essa eu foi vou no ficar fundo do devendo baú. dessa vez. Bem, o pessoal vai fazer lista. Bem, você grava, Brian. A próxima vez que você vier no programa, já tem um pedido do Pode Paraná deixar. para você, do Amarildo. E Flavinho, você já gravou que tem um outro pedido lá para você. Roberto Carlos. Já anota na agenda. Café da manhã. Amanhã de manhã. Vou pedir um café pra nós dois. Só uma palhinha, tá bom? E aí? Amanhã de manhã vou pedir um café pra nós dois. Parou por aí, esqueceu a letra. Problemas de memória acontecem também, né, doutor? Tô brincando. Essa pauta é outro dia, tá? Tem mais mensagem, que legal, as mensagens de papai. Meu filho, Romeu, com o pai, Eduardo. E deixa eu ver, Jaime Menezes, minha família. Muito legal, papai e filhinho aí na tela, bacana. Obrigada, doutora Diva Monteiro. Parabéns pelo seu trabalho. Claudinho Lima elogiando o trabalho de doutora Diva. Muito legal. Davi Luiz com seu pai, Washington. Muito legal, bacana, Washington. Deixa eu ver, Amarildo, temos que cuidar da saúde aí, doutora. Comida natural. Leia aí, doutora, para mim. Temos que cuidar da saúde como comida natural, não tomo refrigerante, como frutas e legumes e ando muito, doutora. Tenho 61 anos, tenho energia, moço de 20 anos. Lógico que não tenho 20 e tantas energias, meu serviço é um pouco braçal. É isso, tem que se mexer, tem que comer saudável, tem que ter bons hábitos de vida. Não fumar e não beber. Aí, Amarildo. Já é um bom começo, Amarildo. Amarildo, você viu que ele falou que tem 61, mas é um moço de 20 e poucos anos, né? Boa, Amarildo. É igual o Flavinho, Amarildo, não é não? Perfeito. É do seu time? Cabra. Agora me fala aí como é que tá o nosso tempo. Bora chamar o nosso comercial, a gente volta já já. A doutora Diva, segunda-feira, tá de volta aqui com a gente, 15 horas, todas as segundas e sextas-feiras, doutora, nos esclarecendo aí como cuidar da nossa saúde, tá certo? Obrigada, doutora. Eu agradeço. Obrigado e boa tarde. Segunda-feira tem mais. Comerciais, já volto, pessoal.